cultuar a Deus junto com vocês. Tem gente que ainda não voltou de viagem, né? Que Deus possa cuidar dessas pessoas. Vamos voltar ao nosso estudo. Tudo ou nada. Anos sem Jesus, anos sem valor. João capítulo 15, versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Boas ações, serviços e decisões sem estar em comunhão com Jesus não tem nenhum valor para Deus. Essa afirmação, que Jesus está fazendo aqui, de permanecer nele e sem ele nada podemos fazer, ela está diretamente relacionada ao tempo que ele está tendo com os seus discípulos na última Páscoa, isso é, os ensinos a partir do capítulo 13. A partir do capítulo 13 ele dá um resumo de tudo aquilo que ele ensinou para os seus discípulos e aquilo que ele espera dos seus discípulos. Nós precisamos entender que para termos um ano, e não somente um ano, mas para que possamos ter uma vida que vale a pena ser vivida, é preciso permanecer em Cristo. Ou precisamos continuar permanecendo em Cristo, nos relacionando com Ele, tendo Cristo como nosso modelo. Implica em imitá-lo em todas as coisas. Aí você pode trazer tudo o que aprendeu ou ainda está aprendendo lá no retiro, viver como ele viveu, obedecendo o Pai ao extremo. João capítulo 13, versículos de 1 a 17, eu quero ler, tá bom? Vocês podem abrir, porque não vai ser projetado. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia, passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter-lhe lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se os praticardes. Nas últimas 3 mensagens, já faz algum tempo, nós vimos que, vamos ver se isso aqui funciona. Vocês vão ter que tocar a vida aí, gente. Para permanecermos em Cristo e para que Ele permaneça em nós, é necessário
que o motivo supremo de tudo o que fazemos, pensamos e sentimos seja imitar Jesus para honrá-lo. Então, é a primeira coisa que precisa direcionar as nossas ações. A nossa motivação, o motivo pelo qual eu faço o que devo fazer, eu faço aquilo que Deus deseja que eu faça. Então, eu quero imitar a Jesus, não é? Ora, se eu sendo Senhor e Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Deus está dizendo, vocês têm que me imitar. Para permanecermos em Jesus, é necessário imitar a demonstração suprema do seu amor por nós, que o levou a sofrer até as últimas consequências. A palavra de Deus diz que Jesus, ele mesmo disse, né? Que nos amou e nos amou até o fim, até as últimas consequências. Então, significa que nós precisamos aprender e desenvolver o amor uns pelos outros, e esse amor uns pelos outros tem que ser baseado no amor que nós temos pelo Senhor Deus, pelo Senhor Jesus. Você quer saber o quanto você ama Jesus? É só você observar como é que você ama os irmãos. Aqueles, principalmente, que são mais difíceis para você. Ali é que é o termômetro. Ok? Amar as pessoas que a gente gosta, até o descrente consegue. Do jeito deles ainda, que ainda não é o verdadeiro amor. Não é? Jesus demonstra o seu amor supremo, demonstrando amor especial para as pessoas que depositaram a confiança nele como Senhor e Salvador. O amor de Jesus é demonstrado através de ações extremamente sacrificiais. Lavar os pés não era tão importante, não era tanto sacrifício assim. Ali simbolizava algo muito maior que ele estava pronto para fazer, mas é o símbolo, não é? Então, nesse contexto aqui, Jesus está dizendo que ele amou e nos amou até o último fôlego dele divino, sendo ainda ser humano. Ele continua nos amando lá no céu, tá bom? Mas ele demonstrou o seu amor como ser humano. Para permanecermos em Jesus é necessário servir amorosamente os irmãos em Cristo, imitando sua suprema humildade. E se você quer ir para o retiro, você tira a palavra suprema e coloca extremo e está tudo certo. Não é verdade? Amor extremo, aquele maior de todos. Né? Mesmo sendo Deus, Jesus serviu aos seus discípulos, realizando até aquele momento, né, a tarefa de um escravo. Porque depois disso ele ainda ia morrer em favor. Né? Mas aquela tarefa que ninguém queria fazer. Tá bom? Jesus lavou os pés dos discípulos com alegria pelo que o aguardava no céu. Irmãos, a verdadeira alegria acontece quando o nosso foco é a eternidade. Se o seu foco é aqui, você nunca vai ter a verdadeira alegria atuando sempre. Porque sempre há dissabores. Por causa da velha natureza, né? Por causa das injustiças. Mas se o seu foco está na eternidade, aí ninguém vai tirar a sua alegria. Na última mensagem, nós vimos que Jesus serviu aos seus discípulos com profunda humildade, mesmo diante do orgulho deles. E ali Jesus estabelece o padrão que nós devemos seguir, que nós devemos evidenciar se estamos ou não permanecendo nele. Depois deitou água na bacia, passou a lavar os pés aos seus discípulos, a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Pedro não quis fazer isso de jeito nenhum, mesmo Jesus dizendo, você vai entender depois, ele ainda teimou, né? Mas depois ele se rendeu. E Jesus, com toda a paciência, com toda a humildade, tentando convencer Pedro, né, de confiar nele. Irmãos, eu quero investir um pouco mais de tempo, ou talvez muito mais tempo, na aplicação dessa verdade. Normalmente, tanto eu como o Maurício, a gente lança aplicações um pouco mais gerais. Aqui eu vou tentar ser um pouco mais pontual. E espero que Deus te dê um coração pronto para ouvir. Mas antes eu quero orar. Querido Deus, louvamos o teu nome, porque só o Senhor é Deus
e o Senhor é o nosso Deus. E pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai querido, quando nós estávamos vivendo uma vida imunda, no pecado, Pai querido, cheio de idolatrias no nosso coração, ainda assim o Senhor nos amou, ó Pai, tirou, ó Pai querido, a nossa cegueira e nos capacitou, ó Pai querido, a entender quem o Senhor é, entender a nossa miserabilidade, ó Pai querido, a nossa condição de pecador sem nenhuma esperança, merecedores do inferno, ó Pai querido, e de lá o Senhor nos tirou. O Senhor nos convenceu pela Tua palavra, ó Pai querido, que o Senhor é Deus e que o Senhor oferece para nós, juntamente com a salvação gratuita, ó Pai querido, ensinos que garantem para nós uma qualidade de vida bem melhor aqui e perfeita na eternidade, também nos ensinando como é que nós podemos ter uma vida aqui que Te agrade e uma vida que possa fazer a diferença, Pai querido, na vida uns dos outros. Tudo isso presente que o Senhor nos deu e Te agradecemos por isso. E pedimos que o Teu Santo Espírito, ó Pai querido, nosso Mestre por excelência, nos ajude. Não permita que eu fale nada que não venha do Senhor e dê um coração de aprendiz para todos aqueles que vão ouvir a Tua palavra agora. Peço isso em nome de Jesus. Amém. 3 motivos possíveis pelos quais Pedro se recusou que Jesus lavasse os seus pés. Esses 3 motivos estão dentro do nosso coração, eu quero retomar daí. Um deles é o orgulho, uma falsa humildade, não é? Quando Pedro disse, nunca me lavarás os pés, lembra? Depois de Jesus ter insistido com ele, né? Depois falou, você não vai entender agora, ainda assim ele continua. Aí Jesus dá o checkmate, tá bom, se você não quer então você pode ir embora, você não tem parte comigo. Aí Pedro entendeu, né? Então, Pedro resistiu com os seus argumentos, né? Lutando contra os argumentos de Jesus. Muitas vezes, quando nós ouvimos a palavra de Deus e algumas aplicações da palavra de Deus, a gente começa a tentar argumentar, ok? Pedro reconhece também a divindade de Jesus e, por isso, ele se sente constrangido em permitir que Jesus se rebaixasse para realizar aquela tarefa. Pedro foi o primeiro naquela pergunta que disse, né, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O terceiro motivo, Pedro estava preso ao senso comum da sua época, acreditando na existência de serviços inferiores destinados apenas para pessoas inferiores. E Jesus entendeu isso. Por isso que Jesus, no seu ensino, diz, ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Jesus sabia o que estava no coração de Pedro, e não somente no coração de Pedro, no coração de todos aqueles discípulos. Irmãos, todos eles sabiam que ao entrar naquele local, eles estavam com os pés sujos e que era comum alguém lavar os pés. Eles sabiam disso, fazia parte daquela cultura. Eles tinham que se higienizar. Todos os discípulos sabiam que era uma necessidade que precisava ser satisfeita naquele momento. E todos eles sabiam que faz parte do relacionamento mestre-aluno que o discípulo se dispusesse pelo menos a lavar o pé do seu mestre. Mas eles sabiam que ao fazer isso, o que eles iam fazer com os outros? Eles sabiam, eles tinham essa consciência. Fazia parte da cultura deles. Então, todos eles foram orgulhosos. E esse tipo de orgulho, de serviço que eu quero fazer, mas que eu não estou afim, está dentro do nosso coração. Serviço que é para uns, mas não é para outros. Isso está, num certo nível, no nosso coração. E meditando sobre essa questão,
que eu meditei. Né? Deus falou muito comigo, mostrou áreas do meu coração que eu preciso continuar trabalhando e melhorando. Eu quero falar um pouco mais sobre essa tarefa considerada humilhante de lavar os pés uns dos outros no contexto da nossa igreja, reconhecendo quais são os ministérios que nós temos, reconhecendo quais são as atividades, as programações que nós temos. Pedro acreditava que há serviços inferiores que só devem ser executados por servos inferiores. Por isso que ele disse, você nunca vai me lavar os pés. Pedro acreditava numa mentira que era senso comum na sua época. Ele acreditava nisso. Por isso que Jesus falou, agora vocês vão me imitar. Por isso que eu fiz isso por vocês. Esse senso comum, ele faz parte da nossa cultura secular e certamente, num certo nível, pode estar dentro de cada coração aqui, começando pelo meu, porque faz parte da velha natureza, e a gente carrega essa velha natureza que precisa ser eliminada, precisa ser purgada. Eu me lembrei de quando eu estava no catolicismo. Eu não estou falando mal do catolicismo agora, tá bom? Mas eu lembro quando eu estava no catolicismo que tinha uma missa especial, a missa do lava-pés. Então, quem foi católico praticante sabe disso, não é? Em algumas comunidades, isso já foi eliminado. Em outras comunidades ainda existe, é celebrado uma vez por ano, normalmente na quinta-feira da semana da Páscoa. E o que acontece lá? Não é? O sacerdote, às vezes o padre, numa circunstância, às vezes até o bispo, ele quer agora relembrar e representar aquele gesto humilde de Jesus, aquele serviço mais simples de Jesus, lavando os pés dos seus discípulos. E ele escolhe, na sua comunidade, 12 ou mais pessoas, e naquela missa ele também lava os pés uns dos outros, ou ele lava o pé daqueles discípulos, daqueles seguidores daquela comunidade. E aí eu me fiz uma pergunta quando eu lembrei disso, e eu acho que foi pelo Espírito Santo, viu, irmãos? Como cada um de nós pode ou deve praticar a tarefa considerada extremamente humilde, vamos lembrar do retiro, né? De lavar os pés uns dos outros aqui na IBNA. Eu não vou instituir o culto lava-pés aqui, não tem cabimento, né? Mas Deus mandou a gente lavar os pés uns dos outros, não mandou? Então é uma figura de linguagem, mostrando a nossa prontidão em fazer o que e como. É o que Jesus está nos ensinando. Quais ministérios da IBNA melhor traduz esse princípio teológico de lavar os pés através de ações práticas de serviço? Imagine os ministérios que nós temos, imagine as atividades que nós temos aqui, tá bom? Na área de serviço, na área de ensino. Quais deles talvez traduza melhor esse princípio teológico, né? De extremo sacrifício, extrema humildade, prontidão para fazer aquilo que ninguém quer fazer? Quais ministérios da igreja exige maior renúncia pessoal e nos tira completamente da zona de conforto em favor do próximo ou em favor da coletividade? Nós temos que pensar nisso. Como eu disse, né, nem sempre as nossas aplicações são diretas. Mas Deus me convenceu para fazer uma aplicação mais direta. Eu acho que vai talvez essa semana, mais a semana que vem, mas Deus quer que nós pensemos nisso. O exercício de avaliar o quanto precisamos renunciar o nosso eu, que segundo o retiro que nós aprendemos, que é perder a vida, através dos ministérios da igreja, é o termômetro mais preciso. Eu não estou dizendo que é o único termômetro, mas eu garanto que é um termômetro muito preciso para que possamos sondar as verdadeiras motivações do nosso coração ao nos voluntariarmos para servir. Pense nisso.
esse serviço de avaliar o quanto eu preciso renunciar o meu eu. Eu garanto para vocês que é a melhor forma de você entender como Deus quer que você pratique, e eu também, o lavar os pés uns dos outros. Por exemplo, o meu serviço é baseado na minha afinidade ou na necessidade do corpo? Quando você vê algo que precisa ser feito, quando é anunciado alguma coisa aqui, quando chega, né, as atividades, né, comuns, né, você escolhe baseado naquilo que você gosta, naquilo que você prefere, ou na necessidade do corpo. Nem estou falando na sua necessidade. Não é? Qual ministério eu escolheria se a única recompensa fosse o desconforto do dever cumprido para o Senhor? Imagine, né? Que ministério você escolheria na qual a única recompensa que você teria, a única. Bom, eu me desgastei, mas eu agradei o Senhor. Eu cumpri aquilo que o Senhor queria que eu fizesse. Uma outra pergunta: estou oferecendo a Deus um serviço que me custa pouco, mínimo suficiente ou o máximo esforço? Lembrei de Davi, né? Não vou oferecer para Deus algo que não me custe nada. E ali, Davi estava com o coração em ordem. Qual ministério hoje representa o meu, porque eu falei comigo, mas representa também o seu lavar os pés uns dos outros? Isso é, aquele que me causa desconforto, mas revela a verdadeira medida da minha entrega. Precisamos pensar nessas perguntas, vocês vão receber durante a semana. Eu fiz essas perguntas para mim, eu encontrei a resposta de Deus para mim, eu louvo a Deus por isso. Não é a única, mas Ele me deu a principal, e pode ser diferente da sua. Cada um de nós temos um coração e tendências diferentes, dons diferentes, preferências diferentes. Temos vários tipos de ministérios na nossa igreja. Não existe ministério mais ou menos importante, não existe. Se nós temos aqui é porque eles são importantes. Mas quais são os critérios que você usa para se voluntariar? Essa é a pergunta. Quais são os critérios? O que você pensa? Eu vou apresentar para vocês 4. Certamente existem mais critérios, mas 4 critérios que devemos levar em conta a nos voluntariarmos para servir. Primeiro critério, o dos dons e talentos. Como eu fui equipado por Deus. É correto você sempre saber quais foram as capacidades naturais e sobrenaturais que Deus te deu. Se Ele te deu, Ele quer que você sirva nessas áreas. Isso é, Deus dá ferramentas específicas para cada um de nós. Servir aonde você não tem inclinação natural pode sim gerar um desconforto e até uma certa infrutilidade. Isso é, você não vai produzir como poderia se você estivesse fazendo algo no qual é o seu dom e no qual Deus te deu habilidade. Ninguém nega isso, tá bom? Então é preciso sim levar os dons e talentos em consideração. E a Bíblia nos ensina isso, né? Então, Pedro, inclusive, né, ele resume todos os dons em 2. Né? Pedro ele é bem resumido. Né? Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, nós podemos dividir. Hoje eu estou usando principalmente o dom da fala. Ok? Pessoas vão usar o dom da fala também ao ensinar. No louvor aqui, não foi usado só o dom da fala, mas também. Não é? Então, mas existe também aquele dom que exige mais da questão física. Outros membros do nosso corpo. Então, irmãos,
dons e talentos é um critério importante para escolher onde você deve servir sacrificialmente, não é? Mas é muito importante entender que, mesmo levando em conta os dons e os talentos, nós podemos escolher conforme o nosso eu egoísta. E precisamos ter isso em mente. E aí, perguntas importantes, né? Será que é da vontade de Deus que eu sirva exclusivamente nos ministérios que você ou eu tenha dom e talento? Decidir, baseado no seu dom e talento, é suficiente para suprir as necessidades do corpo de Cristo? Outras coisas que nós devemos pensar, por exemplo, relacionados aos dons de fala. Alguns ministérios, a gente sabe que, até nos dons de fala, exige uma dose de sacrifício, às vezes maior ou menor que outros ministérios. Por exemplo, um professor ou um bom professor da escola bíblica dominical, um bom professor ou líder do grupo céu, um bom discípulo ou um bom discipulador, ele não vai servir só naquela hora. Ele já está gastando o seu tempo, a sua mente, o seu corpo, se equipando durante a semana, estudando. Então, não é só chegar aqui e pronto, e a coisa acontece. Há um desgaste físico, há um desgaste mental, não é? Nós sabemos também que esses dons normalmente produzem aplauso, nem sempre. E também produz crítica. Né? Quem ensina, né? Às vezes, aplauso, puxa, que bom e tal, e às vezes crítica. Faz parte do ministério. Mas nós precisamos tomar cuidado. Tomar cuidado com o desejo de ser reconhecido, tomar cuidado com aquilo que nós fazemos, com os elogios, né? O Ministério do Louvor, por exemplo, usa bastante a fala, ok? Aparece na frente. Normalmente dizem, né, que é um ministério que dá muitos problemas, né, na igreja, principalmente por causa do eu. Nem sempre as coisas são exatamente do jeito que nós gostamos, né? Mas é impressionante, né, como pessoas gostam, às vezes, de ficar na frente, porque aparece. Então, precisamos tomar cuidado com isso. Mas também tem uma boa dose de sacrifício. Por exemplo, a nossa equipe chega aqui 1 hora mais cedo. Às vezes, 1h30 mais cedo. Né? Preparando, né? Eu deveria chegar mais cedo, né? Preparando o som e vendo se está tudo em ordem para o Senhor, para fazer com excelência. Ok? E, às vezes, pessoas não querem fazer isso, por quê? Durante a semana eu tenho que estudar, tenho outros interesses para o professor. Né? Precisa chegar mais cedo, né? Tem que acordar muito cedo de domingo, então não vem. Ou quando vem, não faz como deveria fazer. Tudo isso nós temos que avaliar. Por quê? Porque eu preciso ter uma vida cristã permanecendo no Senhor. E Jesus serviu, e serviu ao máximo, com todo o sacrifício. Então, mais uma vez, será que é da vontade de Deus que você sirva exclusivamente nos ministérios que você tem dom e talento? Será que ao fazer isso, todas as necessidades da igreja estão sendo supridas? Irmãos, há muitos critérios importantes que devem ser levados em consideração para decidirmos se vamos ou não servir voluntariamente e com alegria. Um outro critério tão importante quanto os dons e talentos, que é o segundo, é o critério da necessidade real. Marcos 10:45. Pois nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Qual é a maior necessidade do pecador? A salvação, o perdão, a restauração. Essa é a maior necessidade de todos os seres humanos. E Jesus veio para suprir essas necessidades e outras juntamente com essas. Esse texto de Tiago é muito interessante. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano,
E qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Esse texto está dizendo que somente aqueles que têm dom de contribuição e dom de misericórdia que devem socorrer o necessitado? Não. Entende? É todo aquele que tem o mínimo de condição. Todo aquele que pode, que tem um pouquinho mais do que aquele que não tem nada. Então, irmãos, a necessidade real é um critério muito, muito importante para decidirmos. E isso exige essa consciência, né, de lavar os pés uns dos outros. Avalie. Eu escolho onde servir pela minha conveniência ou pela urgência ou necessidade da igreja. E quando estamos falando na igreja, estamos falando de uns aos outros. Nada aqui é feito para o prédio. Nada. O prédio não recebe nada, ele não sente nada. O prédio não está nem aí se vai estar limpo, se vai estar sujo. Se tem mato, se não tem. Se tem carrapato, se não tem. O prédio não está nem aí para isso. Somos nós. Quando a gente serve, estamos servindo os irmãos. Jesus é mestre. Jesus é Deus. A pessoa mais importante do universo. Mas ele viu os pés sujos dos seus discípulos, e nós sabemos que atrás disso tem uma lição muito mais importante, que a gente vai falar adiante, mas essa lição faz parte, essa questão prática, né, de nós nos desgastarmos fisicamente, mentalmente e emocionalmente pelos outros. Ele foi suprir uma necessidade naquela situação. E Jesus fez isso outras vezes. Jesus teve dor no corpo de tanto trabalhar. Jesus perdeu seu sono e teve sono. Jesus teve fome, deixou para comer mais tarde e assim por diante, como cada um de nós. Ele fez isso para suprir pessoas. O próximo critério, talvez seja o que mais vai lidar com o nosso coração, é o critério do custo, o desconforto, aonde mais dói o meu eu. E não precisa ser uma dor que te espete, tá bom? Aquilo que vai tirar de mim algo que eu quero muito. Não é? Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Voltamos lá para o retiro. Não é? Irmãos, lavar os pés, naquele contexto, é serviço de escravo e de pessoas menos capacitadas, vamos assim dizer. E se a gente pensa, os pés vão sujar de novo. Né? Tem algumas pessoas que lutam, né? Mulheres principalmente, mas não só, fazem sempre aquelas mesmas coisas dentro de casa. E a louça vai sujar de novo, né? E às vezes, mas é necessário, precisa. Irmãos, há serviços na igreja que não trazem fama. Há serviços quase invisíveis. Às vezes nem aparece o resultado. E é bem cansativo. E muita gente foge desses serviços. Há serviços, não tem aplauso, reconhecimento quase zero. Às vezes nem sai na fotografia. Qual é o critério que você está seguindo para se voluntariar a servir? Servir com zelo, com amor, com dedicação na IBNA. É assim que a gente vai entender e buscar de Deus como é que eu posso, em que circunstâncias, eu vou lavar os pés uns dos outros. O quarto critério, também muito negligenciado, mas que nós temos que aprender a levar em conta para servir na IBNA, é o critério da perspectiva futura, galardões, tesouros no céu.
Já foi falado muito sobre isso, mas eu vou ler a Bíblia. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Tem gente que serve só para aparecer. Lá no fundo, cada um sabe, né, sobre isso. Com o fim de ser desvistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde traça e ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam. Muitos não servem porque escolheram trabalhar mais para ganhar mais. Não é porque alguém forçou eles, não é porque eles estão debaixo de uma CLT, é porque escolheram. Precisa tomar cuidado com isso, né? Mas juntai para vós outros tesouros no céu, onde traça, nem ferrugem corrói, nem ladrão não escavam e não roubam, porque aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. O critério, irmãos, da perspectiva futura, provavelmente é uma das mais negligenciadas, porque nós vivemos, eu e você, vivemos numa cultura imediatista. Entende? Nós estamos acostumados com isso. Eu costumo dizer, né, quem tem dinheiro e quem não tem. Pega o cartão, vai lá, né, pega, rapidinho vem o dinheiro. Agora, você está com fome, né, tendo dinheiro ou não, porque você vai fazer dívida, vai usar o cartão, a pessoa traz até você. Né? Se demora um pouquinho mais, você reclama lá, eu tenho direito a duas. Né? Essa cultura faz parte e está impregnada em nós. E a gente precisa começar a lidar com ela também no nosso coração. Esse imediatismo, irmão, faz parte da nossa velha natureza. Mas não pense que é coisa nova, não. Vocês lembram da história de Esaú? Lembra disso? Então, desde que o mundo é mundo, o imediatismo está lá também. Não é? Então, Esaú, por estar com fome, ele estava com fome mesmo. Não é? Foi para uma caçada e não pegou nada. Então, imagina alguém que vai para uma caçada, fica lá no mato um tempão, não pega nada, vou ficar mais um pouco, quem sabe vem, fica mais um pouco, quem sabe vem. Tá bom, ele chega lá quase morto, né? Mas ele trocou bênçãos futuras por um prato de lentilha, por comida. Irmãos, ouça o veredito de Deus sobre Esaú, motivado pelo imediatismo. Ouça esse veredito. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis bem, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Tem muito ensino aqui. Isso aqui vai uma ou mais mensagens, tá bom? Mas uma coisa que nós temos que pensar, irmãos. Quando nós tomamos decisões baseado em vantagens imediatas, sem considerar os tesouros dos céus, nós corremos o risco de optar por ações impuras e profanas. A palavra impura aqui, que são decisões pecaminosas, é a palavra pornos, que tem a ver com pornografia. Mas é interessante, a origem dessa palavra é alguém que se vende ao pecado, não só a pornografia, mas alguém que se vende, que se rende, alguém que é dominado por um desejo maior do que aquilo que é correto. Nesse contexto aqui, tá bom? Esaú, ele cometeu uma pornografia no seu relacionamento com Deus. Ele traiu Deus por um prato de comida porque ele estava com fome. É por isso que Israel, muitas vezes, foi chamada de prostituta. Não porque se prostituía, né, com as mulheres, mas porque trocou Deus por outros deuses. E nós corremos o mesmo risco. E certamente já caímos nesse pecado muitas vezes. Às vezes percebemos e às vezes não. E profano é aquilo que não é santificado. Profano tem a ver com incredulidade em relação aos ensinos e às promessas de Deus. Nesse momento,
Esaú foi incrédulo em relação àquilo que Deus prometeu para ele no futuro. Quando tomamos decisões pensando em vantagens imediatas, sem considerar os tesouros nos céus, nós estamos demonstrando incredulidade prática em relação às promessas de Deus. Você pode até acreditar, não existe galardão, mas na hora que você decide e troca aquilo que que você devia fazer, que Deus mandou você fazer, por aquilo que você preferiu fazer, você corre aqui o risco de estar sendo incrédulo em relação aos tesouros no céu. Ou dizendo, isso não me interessa, que é pior ainda. E esses ensinos, irmãos, estão na palavra de Deus. E Jesus exemplificou esse exercício que nós precisamos fazer para combater o nosso eu, a nossa incredulidade, o nosso amor por nós mesmos, as nossas preferências em detrimento daquilo que realmente é necessário. Deus deixou isso na sua palavra para que a gente possa fazer isso e crescer nessas áreas. Deus me mostrou uma área de maneira bem especial e outras ainda eu estou pensando em relação a elas. Por ainda sermos pecadores, temos muitos interesses competindo com os interesses de Deus. Por isso que nós precisamos nos avaliar quanto e como servimos. Precisamos nos avaliar o quanto nós estamos buscando servir conforme as nossas preferências. O que gostamos ou não de fazer diante das necessidades da nossa igreja. É dessa forma que Deus vai mostrar para cada um de nós como nós vamos praticar o lavar os pés uns dos outros. O meu horário é até 10 para as 11, é isso? Até às 11. Ótimo. Então tenho mais um pouco de tempo. Irmãos, é imperativo, é uma ordem de Deus, que cada um de nós reflita se estamos fazendo o máximo e o melhor no que se refere a servir a Deus. Isso a gente demonstra servindo os nossos irmãos, inclusive naquelas necessidades que não temos prazer em suprir. É aí que provavelmente está a nossa questão em lavar os pés uns dos outros. Como eu falei um pouquinho antes, alguns ministérios precisam mais dedicação e outros menos dedicação. Alguns mais preparo durante a semana, outros menos preparo durante a semana. Alguns você chega aqui e serve. Como estamos escolhendo? O que é que nós estamos oferecendo para o nosso Deus? É o que Jesus está nos ensinando sobre essa questão de lavar os pés uns dos outros. Qual é o nível de tempo, qual é o nível de esforço e o nível de sacrifício? Temos que levar isso em consideração. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu tenho que falar sobre isso, eu estranhei muito, né? Tinha um ministério que era feito com as crianças, na qual o professor dava aula para as crianças, se eu não me engano, a cada 2 meses. Havia um rodízio. E a pessoa só fazia aquilo. E era o ministério dela. Ele estava satisfeito com isso. Eu achei aquilo muito estranho. Mudou, graças a Deus. Mas a minha pergunta é, o quanto você está servindo? O que você tem escolhido? Você está satisfeito? Estar satisfeito, podendo estar satisfeito, está tudo certo. Não tô, né? Tem pessoas aqui que estão fazendo o máximo que podem mesmo, não estou negando. Mas nós temos que nos avaliar. Cada um sabe, né, do seu próprio coração. Eu vou usar 2 ministérios, só 2, que exigem serviço sacrificial que não são dominicais. Um na área do falar e outro na área do servir. Um deles tem a ver comigo, uma falha que Deus apontou
Não na prática, mas no meu coração. Sempre afeta um pouco na prática, né? Mas é um pouco mais no coração. Por exemplo, Deus mostrou que o meu problema no lavar os pés está diretamente relacionado ao mutirão. E se vocês perceberem, eu não falto muito no mutirão. Na verdade, eu só falto quando não tem jeito de vir. Mas o meu coração falta toda vez. Faltava. Agora não. Pela graça de Deus, estou tendo prazer. Mas Deus teve que me dar uma burdoada, e graças a Deus que deu nessa área. Irmãos, o mutirão, para mim, tira do meu dom principal. Exige de mim muito esforço físico, e hoje não tem muito para dar. Não é? E, às vezes, eu achava que eu estava desperdiçando os meus dons. E Deus me mostrou, você está errado. Você está completamente errado. Depois de tantos anos aqui na igreja, demorei para aprender. Né? Significa que você também pode aprender ainda. Não é? Eu creio que talvez o mutirão, eu creio, por ser aquilo que acertou meu coração, então posso errar aqui feio, né? Mas talvez seja o nosso exemplo mais básico e comum de lavar os pés. Eu sei que tem irmãos que não podem estar presentes, então não estou falando para essas pessoas. Tem pessoas que não têm condição física mesmo, não devem estar presentes. Então não é para essas pessoas, mas cada um sabe. Não é? Nós temos pessoas com vários tipos de limitações que impeçam. Mas eu sei que para a grande maioria dos membros da igreja, com certeza, o mutirão é uma excelente amostra de lavar os pés uns dos outros. Alguns estão fazendo, outros não. Eu fiquei meditando nessa questão do mutirão para mim mesmo, né? Me observando. No mutirão passado, vou dar um exemplo aqui, porque eu me encaixo positivamente e negativamente. É interessante quando a gente começa a meditar. Muitos faltaram, ok? Tinha gente de férias. Quem estava de férias e não veio, beleza, gente. Férias, pode passear, não tem nada de errado nisso. Tá bom? Estamos falando aquilo que é comum, por favor. Tá bom? Então, é correto aproveitar as férias. Mas outros faltaram por motivos injustos, provavelmente. Ok? Quem veio, teve um grupo que trabalhou duro. E tem gente que fingiu que trabalhou. Eu vi. Não vou nem entrar no mérito, tá bom? Eu observei, Deus sabe os motivos, ok? Muitos saíram daqui exaustos, lavaram os pés uns dos outros. Alguns fizeram tarefas que preferiam não fazer. Tarefas que às vezes nem realizam em casa, mas vem aqui e faz. Né? Lavando os pés uns dos outros. Tive um exemplo muito interessante. O irmão chegou e falou para mim, Pierre, tem um negócio fedendo aqui. Se eu mexer naquilo lá, eu vou vomitar. Eu nem quis ir ver. E 2 ou 3 irmãos, pela graça de Deus, eles não lavaram os pés. Eles fizeram muito mais do que isso. Né? Aquele negócio fedido, aquele negócio lá, foi lá e tiraram. Ok? E eu dei graças a Deus. Aí depois, sabe que eu lembrei? Que eu estava sem olfato. Eu perdi o olfato por algum motivo. Eu poderia ter feito aquilo sem nenhum tipo de problema. Mas eu só pensei, e eu fugi daquilo. Ainda bem que 2 ou 3 irmãos não fugiram. Eles foram lavar os pés, eu não quis naquele momento. Estava fazendo outro serviço. Mas eu comecei a pensar, né, como é fácil a gente... Deixa para outro fazer. Graças a Deus, esses 2 irmãos, porque é passar por aqui. Se você passasse aqui, você não conseguia chegar aqui. Muitos iam vomitar no meio do caminho. Tem serviço aqui que eu e o Luciano chama serviço de presidiário. Né, que é ficar agachado lá, tirando mato pela raiz. Entende? Isso também faz parte de lavar os pés uns dos outros. Uns fazem com alegria, outros fazem reclamando. Bom, ainda bem que faz. Mas precisamos aprender a fazer com contentamento. Eu lembrei também que tem um irmão aqui que começa um serviço, ele nunca vai terminar esse serviço. Nunca vai. Mas ele está lá fazendo. Né, Luke? Pintando
Às vezes eu olho para aquilo lá, mas não, agora eu estou acordando. Qual é o problema? Entende? Chato. Entende? Estou dando um exemplo porque o mutirão é o que me pega, talvez não pegue você. Entende? Mas pense nisso. Não é? O mutirão ainda está entre os ministérios que eu creio que exemplifica bem. Você não pensa que a gente já não pensou? Nossa, às vezes a gente tem dinheiro, né? Por que fazer as pessoas virem aqui uma vez por mês? A gente podia pagar para fazer. Mas ao não pagar, em primeiro lugar, a gente está usando dinheiro para outras coisas. Mas lembrando também que é um ministério muito importante. Para mim, agora o mutirão não deve acabar nunca. Nem que a gente tivesse com caixa cheio de dinheiro. Entende? Esse exercício, né, de lembrar, não, isso aqui é uma maneira de eu fazer aquele serviço mais difícil para o Senhor. Vamos usar o dinheiro para outras coisas. Então, se depender agora de mim, não sei quanto tempo eu tenho, né, mas eu queria que acabasse o mutirão. Conceito errado. Irmãos, tem gente que vem para o mutirão pulando de alegria, porque tem o dom, gosta daquilo, tem o dom de serviço. Esse talvez não esteja fazendo muito sacrifício. Talvez ele vai ter que ver qual é aquele que eu estou fugindo e precisa. Se não precisar, tudo bem. Mas se precisa, então ali é o teu lava-pés, talvez não seja um mutirão. Não é? Acabou meu tempo. Eu tinha um outro exemplo. Tá bom? Vou ficar no mutirão e vocês pensem. Tá bom? Se Deus me convencer a continuar nessa aplicação na semana que vem, senão a gente vai em frente, tá bom? O que é importante, irmãos, é o seguinte, ó. Há muitas aplicações de como devemos lavar os pés uns dos outros. Tem muita aplicação, mas o princípio é um só. Lavamos pés uns dos outros quando nos dispomos a gastar a nossa vida com contentamento imitando a Jesus. Ele serviu amorosamente a Deus Pai, amando os eleitos de forma extrema, se sacrificando a sua vida para suprir nossas necessidades. Por isso devemos gastar ou investir nossa vida suprindo sacrificialmente as necessidades da igreja, que é o corpo de Cristo. Pode levar em consideração os dons, mas você tem que olhar para as necessidades também. E é dessa forma que nós vamos praticar o lavar os pés uns dos outros, não uma vez por ano, mas toda vez que Deus nos der a oportunidade de servirmos voluntariamente. Amém? Eu vou dar 30 segundos para você orar, tá bom? Sozinho, eu não vou orar, vou dar 30 segundos para você orar, tá bom? E depois disso eu aviso que a gente está dispensado por intervalo. Intervalo, amados.